seja convosco. Estou gravando esse vídeo hoje para falar de um assunto muito importante que muita gente desconhece, está enganada e acha que está fazendo tudo correto. Eu quero falar sobre os chakras. O que é ter um chakra? Mas primeiramente eu quero consagrar esse vídeo ao Senhor, abrindo como versículo que está em 2 Coríntios 4:4, que diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Porque o assunto de hoje é sobre enganação. É mais uma astúcia do diabo para enganar o povo de Deus. Ou para te fazer iludir que você é uma pessoa especial, que você tem um dom do Espírito, na verdade você não tem. Então, falar sobre chakras é algo que poucas pessoas conhecem. Então eu quero te mostrar, primeiramente, o que seriam esses chakras. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Características e funções. Segundo a ótica da libertação, né, e da palavra de Deus, um chakra é ter uma habilidade espiritual. É você conseguir ver o mundo espiritual, mas o mundo paralelo dos demônios. Não é ter um dom espiritual. Na verdade, ter um chakra aberto, ou o terceiro olho aberto, como é muito conhecido, é quando um espírito maligno conseguiu ligar a tua alma e o teu espírito e você consegue ver o mundo espiritual. Isso não é um dom espiritual. Então, quando você vê pessoas que vê demônios, vê áureas, vê vultos, tem sensações, ouve vozes, zumbidos no ouvido, coisas que amedrontam a pessoa, coisas que deixam a pessoa paralisada, que isso não edifica, que não traz paz, com certeza a pessoa tem a visão aberta. Esse terceiro olho aberto, o chamado de chakra. Essa palavra chakra é do hinduísmo, né? Vem desses movimentos, dessas filosofias hinduístas, né? Eu quero então falar um pouquinho sobre isso. Então, não existe só um chakra, ou são vários. Tem o coronário, que fica no início, no centro da cabeça. Terceira visão, que fica bem na testa. Laríngeo, cardíaco, plexo solar. O chakra sexual, que atua na área sexual. E o chakra raiz, que é o primeiro chakra, que ele é no cóccix. Também responsável por vários movimentos corporais. Aqui é a filosofia, né? A filosofia do hinduísmo, do espiritismo. O que você está lendo aí nesse slide não é bíblico, mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar, que eles dão classificações, né? O que significa esse chakra, segundo eles? Centro de força, energia eletromagnética, distribuído no nosso corpo físico. Conecta com o corpo energético, astral e perispírito. Eu vou já explicar o que é esse perispírito. Pelo magnetismo. Cada chakra é associado com funções físicas e psicológicas do corpo. Isso aqui é verdade. Por quê? Porque quando a gente atende uma pessoa com chakra aberto, ela está com problemas psicológicos e enfermidades no corpo físico. Tá? Por conta desse chakra. Isso aqui é verdade. A função da parte física desses centros é manter energia para o órgão específico, influenciando a saúde do mesmo. Aqui já é mentira, porque acontece o contrário. A pessoa fica cheia de enfermidades. Espíritos malignos se apropriam e causam enfermidades. Não é bem isso. Aí eles dizem, as causas de funcionamento anormal de um chakra são ainda mais importantes, porque envolve tanto questões emocionais, mentais e espirituais. Isso também é verdade. Esses chakras abertos, esses pontos de contato com demônios, pode te trazer problemas emocionais, mentais e espirituais. Como também padrões comportamentais. Você pode ficar endemoniado. Viu? Como eles estão falando. Só que eles falam aqui uma filosofia muito bonita, né? Esses chakras também são órgãos de percepção psíquica em nosso corpo sutil. Depois eu explico o que seria isso. É um corpo mais evoluído. Cada um está associado a um diferente tipo de função psíquica. Por exemplo, chakra frontal, clarevidência, intuição. É quando você vê o mundo espiritual mesmo, paralelo dos demônios. O que é que acontece no espiritismo? Não é isso? Um médium vê um espírito encarnado que fala com ele, dá consulta para ele passa para as pessoas, ele cura as pessoas através de curas espíritas. Ele também psicográfico. O que é isso? Não é clarividência? Vendo, ouvindo, né? E o cardíaco, clara sensibilidade, ele sente o espírito, né? E quando acontece isso, a gente entende que é espíritos malignos atuando, né?
E como é que eles vão sendo abertos? Através de passes, né? Passes, claro, calmamente, passes ativamente. Aí tem toda uma filosofia, né? E aí, esse aqui, eles falam dessa circulação de energia, que tem uma sequência. Essa energia, por exemplo, iminente, isso é espiritismo. Energia do universo, é da natureza. Esses chakras, eles vão captar essas energias eminentes. E o que seriam esses meridianos? São os condutos energéticos do duplo etéreo. A gente vai ver o que é esse duplo etéreo já, que tem esses condutos energéticos que vem trazendo essa energia do universo, que é captada por esses chakras. Sistema nervoso vai receber essas energias. Depois, os sistemas endócrinos recebem energia e vai mandando para o corpo, o sangue. E aí, segundo eles, o corpo é vitalizado, chamado de tônus vital. Ou seja, para eles, é importante manipular essas energias, abrir esses chakras, para que a pessoa tenha saúde mental, saúde emocional, saúde física, que a pessoa se sinta vitalizada, mas tudo é engano do diabo, né? Para o espiritismo, existe essa divisão aí: espírito, pré-espírito e corpo. Esse pré-espírito que eu quero falar, que eu digo que esse pré-espírito, que é o espírito que faz o espírito maligno que faz essa conexão. Nessa slide aqui, você vai ver a definição aqui segundo o espiritismo. Inclusive, essa palavra pré-espírito, ele foi idealizado por Allan Kardec, né? Segundo o espiritismo, o homem é formado por corpo físico, o pré-espírito e o espírito, são 3 divisões. Isso está fora da palavra. A palavra diz que o espírito não é dividido coisa nenhuma, só existem 3 divisões: é espírito, corpo e alma. Não tem divisão de espírito. Para o espiritismo, o espírito ele é dividido assim, ó, entre espírito e pré-espírito. Tá? O pré-espírito, segundo eles, é esse involuntório semimaterial do espírito, também dominado o corpo fluido ou corpo espiritual. A gente já vai ver. Então, para eles, esse pré-espírito seria isso: esse involutório que envolve o espírito humano. E esse involuntório chama-se corpo fluido ou corpo espiritual. Aí tem essas definições: esse pré-espírito ele vai se evoluindo, é um conjunto de estruturas que ele vai sendo, cada vez o espírito médio vai se evoluindo e cada vez ele vai tendo mais poder, mais acesso a esse mundo espiritual, vai conseguir conexão maior com esses espíritos, né, que eles falam que são espíritos desencarnados, dos mortos, né, filosofia espírita. Pré-espírito, o que se conhece pelo nome de pré-espírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpretam e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Ou seja, tem um corpo físico, tem um duplo etéreo, que é a mesma coisa do pré-espírito, né? E esse corpo espiritual que vai se evoluindo até chegar nesse espírito, né? Aqui está explicando, que o corpo perispírito é o corpo fluido ou corpo espiritual. Corpo fluido ou corpo espiritual é o duplo etéreo. Esse corpo espiritual aqui, ó, que está no meio, ó, é o pré-espírito, mas isso aqui são evoluções do espírito, segundo eles, né? Nessa outra imagem tem o espírito da pessoa, tem um corpo mental, aqui, ó, que vai ser depois do espírito o corpo mental, que é como se fosse uma evolução, corpo espiritual, o duplo etéreo. Esse corpo espiritual é o pré-espírito, segunda divisão do espírito. É uma coisa, é um corpo sensitivo, né? E esse duplo etéreo seria um espírito que consegue fazer esse fluido energético, o duplo etéreo. Aqui tem até uma explicação do que é duplo etéreo. É um corpo fluido que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo, interpretando o seu corpo físico, ao mesmo tempo em que parece dele emergir. O duplo etéreo emite continuamente uma emanação energética, que se apresenta de forma de raias ou estrias que partem de toda a sua superfície, ao conjunto dessas raias, que geralmente se denomina como áurea interna. É também na superfície do duplo etéreo que se conecta os chakras e o fluido vital. Olha só. Duplo etéreo é onde o chakra está, é onde se conecta esse chakra, é a força. Vamos voltar aqui para a libertação. Então, o duplo etéreo é a abertura, esse corpo espiritual, o espírito maligno.
que vai conectar aqui, ó, o corpo físico com o espírito, a alma, vai fazer a ligação. E vai abrir esse olhar do terceiro olho, esse olhar espiritual, mas olhar apenas para o mundo paralelo dos demônios, porque um espírito não consegue abrir, te dar uma abertura espiritual, uma coisa boa de Deus, até porque ele não conhece o bem, só conhece o mal. Toda coisa que você vai ver, só coisas, é morto, que já morreu, vai ver o parente que está morto, você vai ver um demônio, você vai ver áureas, você vai ver vultos, você vai ouvir vozes, tudo é o quê? É que eles chamam de duplo etéreo, um chakra aberto, um terceiro olho aberto, através desse corpo espiritual, que uniu o teu corpo físico, é um espírito maligno. Na verdade, que está unindo tua alma com o teu espírito, através desse duplo etéreo aí, que seria um espírito maligno que conseguiu fazer com que você veja o mundo espiritual. É um pouco complexo isso, mas numa linguagem simples, quando você participa de religiões hinduístas, você já participou do espiritismo, da macumbaria, já fez yoga, já militou, já deu uma caminhada nessas religiões que trabalham com abertura de chakras, você possivelmente tem um chakra aberto. E na verdade não é um dom espiritual que você tem. Não é um dom espiritual. Você tem um chakra e na verdade é um espírito maligno que te proporciona você ver esse mundo espiritual. Só que isso não é bom, isso não edifica a igreja. Tá? Então seria isso. E esse duplo etéreo a gente falou. Aí aqui dentro do espiritismo eles falam dessas sintonias, né? Dessas ondas longas, ondas médias, ondas curtas. Então o médio, cada vez que o médio ele vai ficando mais forte, né? Aí ó, esse espírito maldoso, por exemplo, que eles dizem que tem espírito bom, espírito maldoso, mas na verdade é tudo demônio. Entra em sintonia com o médio, que é esse cara que conseguiu canalizar o espírito, tem chakra aberto. E ele pode ter esses bloqueios, interpretações. Cada vez que ele vai se aperfeiçoando, ele vai conseguindo ver mais, ouvir mais esses demônios, psicografar. Eles chamam de espírito evoluído. Cada vez que o médium consegue ter esses dons de curar uma pessoa, de receber uma psicografia, isso aí eles dizem que é um médium muito evoluído, mas cada vez ele é mais canalizado, né? Cada vez é mais demônios que se apropriam dessa pessoa e essa pessoa consegue ver com muita fluidez, muita facilidade no espiritual. Mas isso aí, irmão, é fora totalmente do padrão bíblico, porque o Senhor fala que não consulteis espíritos familiares. Isso é mediunidade. O Senhor abomina essa prática. E ele também fala que os mortos não voltam, não existe conexão entre morto e vivo. Há uma separação, não existe. Aquele que uma vez desceu ao céu, ele não volta. Então isso é uma grande enganação do diabo, achando que tem alguma coisa boa nisso, não é. São espíritos malignos que se aproveitam da ignorância humana, um desconhecimento total da palavra de Deus, e a pessoa acredita que ela realmente é especial, tem um dom, ela tem que desenvolver isso. Na verdade, não. Na verdade, é uma apropriação demoníaca para trazer engano. Através do pensamento, os espíritos podem manipular, isso é verdade. Os espíritos manipulam mesmo, trazem energia, jogam energia eletromagnética na tua cabeça. Isso é verdade. Podem manipular o fluido cósmico ou universal e criar o que for da sua vontade. Isso aqui é verdade. Se você se permite o diabo usar o teu corpo, se você se permite abrir essas estruturas, claro que você vai ser manipulado. Porque o pré-espírito possui uma propriedade de plasticidade, que é o comando do espírito se modifica. É claro, cada vez que você canaliza, cada vez que você permite essas canalizações, se você entra nessas meditações para abrir mais chakra, você fica mais suscetível a esses demônios, cada vez você vai ser mais canalizado, mais possuído, cada vez você vai ter mais poder. O problema é que a pessoa desenvolve uma estrutura de poder, e quando ela entra na igreja, ela também quer militar nesses dons, e ela começa a manipular os dons do Espírito Santo pensando que é e não é, porque ela está viciada no poder. Querendo ou não, esses espíritos te dão revelações sobre pessoas, sobre coisas. Isso é normal. Os espíritos malignos, eles sabem as coisas que acontecem. Eles criam situações para acontecer coisas. E aí fala para as pessoas: olha, eles sabem onde que você guarda seus objetos, que você gosta. Aí a pessoa morre, aí o médium encarna a pessoa que morreu. Ó, vai lá na gaveta que tem uma escova, tem uma carta para você lá. E o demônio já viu o que você faz durante o dia, da sua vida, aí você pensa que é o teu parente que morreu. Não é. A Bíblia fala que os mortos não têm comunicação entre mortos e vivos. Isso, na verdade, é uma pressão demoníaca. O demônio usando a imagem, às vezes a voz do familiar que já morreu, para as pessoas acreditarem, através de uma canalização mediúnica por um espírito que está dando uma força e uma energia.
Então, esses chakras aí, ó, eles são vários lugares. Cada lugar desse, ó, às vezes no cérebro, glândula pineal, nariz, orelhas, olhos, vista, voz, garganta, parte inferior do pulmão, coração, mama, estômago, bílis, pâncreas, órgãos reprodutores. Às vezes, onde tem um chakra aberto, a pessoa tem uma enfermidade correspondente, meu irmão. Então, o povo de Deus tem que conhecer essas coisas. Poucas pessoas sabem disso, conseguem trabalhar sobre isso. E foram já participar dessas religiões que trabalham com essas estruturas. Isso é uma filosofia muito bonita. Parece que você está se energizando, parece que você vai ficar uma pessoa melhor, mas só observa, quando você fez isso, fez uma acupuntura, sei lá, fez passes, fez isso tudo, você está ficando pior, sua saúde não melhora não, isso é só engano. Não melhora, você fica cada vez mais doente. Se você realmente fazer uma análise sincera, você vai perceber que as coisas estão morrendo na sua vida, na sua saúde, depois que você permitiu que esses espíritos entrassem no seu corpo, através de permissões, através de orações e rezas, chakras, abrindo passes, se submetendo a outros guias que fazem passes, dão orientações erradas. Tudo é um engano. Eles se comunicam entre si através de contas. Aí tem que falando tudo isso aqui, os canais e tal. É toda uma filosofia. Você vai ver aqui também, ó, chakra coronário, frontal, tudo isso, ó, são vários chakras. Cada um tem um elemento: água, fogo, éter, terra. Isso aí é uma confusão. Nessa imagem você vai ver, ó, nesses órgãos, abre onde estão esses órgãos, porque eles dizem que se você abrir esse terceiro olho, esse chakra, você vai ter esses órgãos vitalizados, você vai ser uma pessoa cheia de vida, vai ter energia, mas na verdade você está sendo possuído por espíritos malignos. Totalmente. Aí, ó, as glândulas, aí repetindo, só para você ter mais uma visão. Esses órgãos onde você pode abrir chakra. Nessa outra imagem aqui está associado os elementos, as cores, aí a representatividade, ó. Esse primeiro aí, ó, coluna vertebral, cor preta, terra, representa a conexão do ser humano com o planeta Terra. É toda uma filosofia que você acredita que você vai se conectar com a natureza e tal. Mas na verdade você está se conectando com espíritos malignos. Essa divisão aí, ó, os chakras superiores, intermediários e o básico, que é o primeiro. Esses superiores aí, ó, cardíaco, coronário, frontal e laríngeo, ligados ao mundo espiritual, responsável pelas funções intelecto e pensamento. Pessoas que têm chakras abertos, ela tem passividade mental, problemas de depressão, problemas de concentração, tem tanta coisa. Esse cardíaco, gástrico e esplêndido são chakras intermediários, recebe forças que emanam da personalidade, o ego, responsável pelas emoções e sentimentos. Aqui tá, a pessoa tá deprimida, tá tentando se suicidar, tá triste, uma tristeza crônica, uma apatia, não tem força para viver, não tem ânimo pela vida, porque talvez tenha um chakra aberto aí nessas áreas aí. E esse último aqui, os inferiores, duas forças no plano físico: fogo, terra, vitalidade do sol, responsável pelas sensações. Aqui entra a área sexual, entre os problemas sexuais, tudo que eles falam que é positivo acontece o inverso. Você traduz para o inverso, para o negativo, né? Esse aqui eu não vou me ater muito nesse slide, mesma coisa, são as cores. Cada vez que você vai se aprofundando, os diâmetros vão abrindo, você vai ficando, o médio vai ficando mais habilidoso, ele vai conseguir canalizar mais. E tá aí o seu chakra nas suas cores e posições, tem a ver com a mão, com o pé. É toda uma cultura do hinduísmo misturado com o espiritismo. Eu quero falar só do primeiro chakra, que é chamado chakra básico e raiz. Eles mesmos dizem as coisas negativas que acontecem na abertura desse chakra. Só para você ter uma ideia. Ó, este ponto energético tem a ver com sentido, sobrevivência do indivíduo, proporcionando ações básicas como comer, beber, dormir, reproduzir-se, entre outras. No entanto, também conecta os seres às questões materiais, como emprego, causa, alimentação. Presta atenção. Isso quem diz é a própria filosofia dos chakras. A símbolo é a mandala, né? Esse chakra deve ser harmonizado, segundo isso. É o primeiro chakra. Ele está situado na base espinhal dorsal, no cóccix. Relaciona-se com a terra, em conexão. Ele é harmonizado para para que a pessoa tenha sentimentos que ela está numa terra firme. Agora, segundo eles, ele é responsável por toda a energia do organismo.
a energia telúrica captada por ele irriga todo o organismo. Esse chakra nos liga à terra, ok. Tem a ver também com essa deusa do hinduísmo, a Kundalini, uma deusa em forma de serpente, toda enrolada, ó. Conecta com a energia da deusa Kundalini, é uma serpente que dorme enroscada e tem 3 voltas e meios. Ou seja, a gente já viu que na interpretação de sonhos, que serpente são apropriações de espíritos malignos. Ela é o símbolo da conexão primária, é a matriz, ela que vai abrindo todos os chakras. Quando ela acorda, traça o trajeto que possibilita acionar todos os demais chakras. A subida da serpente até o topo da cabeça representa a busca pelo seu amado Shiva, que é a espera do estado da consciência plena. Então, encontrou o Shiva, encontrou a consciência plena. É tudo uma enganação. Você, na verdade, está sendo enrolada pela serpente. Aí, quando esse chakra está desalinhado, que eles dizem, o que acontece? A pessoa fica passiva, depressiva, apática. Isso aí não é eu que estou falando, é a própria ideologia. Este é um dos chakras associado a doenças como obesidade, bulimia, anorexia, depressão, entre outros distúrbios psicológicos. Ainda mais, ele pode causar nas pessoas um aspecto sem vida, pessoas apáticas, sem paixão pelo que faz, insatisfeita com o emprego, amizade, a casa, relacionamento, mostrando-se frígida, né? Na maioria das vezes são depressivas e nunca satisfeitas com seu corpo, apresentando assim obesidade, bulimia, anorexia. Ou seja, na própria filosofia eles apresentam o lado negativo. Isso aqui eu concordo, porque pessoas que têm esse chakra aberto, elas têm sérios problemas. Não tem apatia, uma pessoa triste, deprimida, problema de frigidez, né? Não tem, é uma pessoa lenta para raciocinar, uma dificuldade para entender as coisas. Tudo isso são espíritos malignos. Aqui são as características, né? Representado pelo símbolo flor de lótus de 4 folhas, elemento é a terra, cor vermelho e fogo, funções é o olfato, personalidade negativa, insegurança, nada se a pessoa não se agarra e tal, aí, né? Período de a maior informação, 0 a 7 anos, aí eles vão falando aí, toda uma filosofia. Dentro das religiões afros também pode se abrir chakras, é a mesma coisa, você só muda para a religião. Só que aqui nas religiões afras, como Banda, Quimbanda, Candomblé, quando esses chakras são abertos, esses demônios, esses guias, esses orixás, eles se apropriam da pessoa. Olha aí, ó. De acordo com as cores, a localização do chakra, você vai ter manifestações de Oxalá, Orixá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ongu, Oxóssi, Iorimá, tá? Então, assim, esse Iorimá é do chakras do plexo. Aí você vai vendo aí, ó, mesma coisa. Aqui só muda que é muito mais bonita, é toda uma filosofia espírita, hinduísta, é mais bonita. Aí quando você vai lá, aí você vai ver mais, mas é tudo a mesma coisa. São espíritos malignos que se apropriam da pessoa, usam o corpo da pessoa e a pessoa tá achando que ela tem um dom espiritual. Então, muitas vezes na igreja, essas pessoas chegam na igreja e ainda vem com esses chakras abertos. E aí você não sabe, a pessoa que não conhece, pensa que ela tem um dom de visão, um dom do espírito, na verdade ela tem um chakra aberto. Às vezes a pessoa pode até ter um dom espiritual, mas ela também tem um chakra aberto que nunca foi fechado, nunca foi tratado devidamente através de uma administração correta. Ela fica militando, ora é o Espírito Santo, ora é o Espírito Maligno. É possível isso? Claro! Você vai ver que Ezequiel, ele teve uma visão do templo, quando o templo estava sendo profanado. Quanto tempo Deus permaneceu naquele templo, habitando no templo antes da destruição? 100 anos, meu irmão. Pode estudar que você vai entender, você vai ver que é na palavra. Então Deus pode habitar, o Espírito Santo pode te dar um dom, pode, mas o problema é que o teu dom é contaminado. Enquanto você não resolver esse problema, se você já passou por essas religiões, você tem um chakra aberto. Se você já acendeu vela para o defunto, se você já fez procissões, se você já fez obra de macumbaria, se você já foi no terreiro de macumba, qualquer coisa, você pode abrir um chakra, acendeu vela para morto. Tudo isso abre chakras. Já brincou daquela brincadeirinha do copo de fazer pergunta, tábua de Ouija, essas coisas tudo abrem chakras. Entendeu? Fez bruxaria, pagou para fazer bruxaria, essas coisas do passado que você foi, que você nunca tratou, possivelmente, com 100% de chance, você tem um chakra aberto.
E se você vê demônio, você vê áureas, você vê vultos, se você ouve voz, você tem chakra aberto. Porque não tem edificação para a igreja, para você, para sua vida, ver o mundo paralelo dos demônios. Para que isso vai te edificar? Você vai ter medo. Se você tem pavor dessas coisas, se você não gosta, se você... Às vezes a pessoa até está acostumada a ver demônio e ela acha que é um dom. Não é um dom. É possível até que um dia Deus te mostre um demônio, mas é para te edificar ou edificar a vida de alguém. Mas se você vê aquele negócio, eu tô vendo um negócio aqui. Esse negócio aqui, meu irmão, você tem um chakra aberto. Tudo é negativo. Essas profecias do caos, já viram? Eu tô vendo que você tá aí morrendo dentro de um caixão, tô vendo que tem um demônio na tua casa, tem um demônio atrás de você. Meu irmão, que edificação isso traz para a vida da pessoa? Ah, mas é a pessoa para se prevenir. Prevenir como? Como que você trouxe a solução? Você tá dando só. Isso é um chakra aberto. Muito cuidado. Isso não é dom espiritual, não, porque os dons espirituais, a Bíblia deixa muito bem claro, é para edificar o corpo de Cristo. Quando você está com dom espiritual, você sente paz. Aquilo se concretiza. Aquilo acontece de forma positiva. E a Bíblia fala que mesmo tem que ser provado. Profecia tem que ser provada. Com a palavra. Meu irmão, então é triste. Eu vejo muitas pessoas na igreja militando com dons espíritas, achando que está, coitado, com dom espiritual e não é. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, meu irmão, se você participou dessas religiões, fez yoga, fez acupuntura, essas coisas que podem abrir chakra, derramamento de sangue, você pode ter um chakra aberto. Se você vê demônios, ouve vozes, ouve ruído na casa, pessoas caminhando, porta batendo, panela caindo, você tem um chakra aberto. Sensação de premonição, sonha que esse negócio de gente assim, ai meu Deus, tem gente que sonha e não tem nada a ver com revelação de Deus. É só espíritos malignos se apropriando. É o espírito de engano, o espírito de engano. O espírito de engano, eles forjam até as línguas estranhas. Se a pessoa está falando uma língua de um demônio e às vezes não é o Espírito Santo, por isso você tem que pedir um dom chamado discernimento de espírito para que você consiga perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, se você se identificou com essas coisas, procure o nosso ministério para que você passe por uma libertação, passe por um atendimento, para você fechar essas coisas. Porque se você tiver um dom espiritual, meu irmão, você vai fluir. O Espírito Santo vai ficar feliz se você está purificando o teu corpo para ele poder agir completamente, para você dar uma mensagem realmente de Deus sem interferência, sem contaminação, tá bom? Olha, eu quero terminar hoje aqui, então, te falando com você. É sério esse assunto. Tem muita gente sendo enganada. Cuidado quem você permite que coloque a mão na sua cabeça, te traga uma profecia, tu acredita em tudo, meu irmão. Às vezes a pessoa tem um chakra aberto e não é um dom do Espírito. Ela vem caminhando do passado e nunca redimiu esse passado, nunca pediu para fazer uma libertação. Ela acha que só aceitar Jesus está bem. Cuidado. Cuidado com quem você permite que coloque a mão na sua cabeça. Tem gente que não é dom do Espírito, não. Ela tem um chakra aberto, tá? Ela tá vendo é o mundo dos demônios e não é de Deus, não. Você tem que ter cuidado. Você tem que aprender essas coisas. Por isso que a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente tem que estudar. A gente tem que, inclusive, estudar essas religiões, o que eles falam, que tem muita coisa que eu percebo que na hora que eu estou ministrando, tá lá igualzinho que eles falaram. As coisas negativas, e eles falam também do negativo, né? Só do positivo não, de cada coisa. E é impressionante como isso acontece, isso é real, muita coisa é real. Muita coisa é real. Então, se submeter a passes se você já submeteu a uma sessão espírita, já foi curado, já teve uma cura espírita, um médico já pôs na mão na tua cabeça, você já consultou um espírito maligno, já foi em cemitério acender vela, falou com o morto, meu irmão, fez obra de feitiçaria, você tem que redimir esse passado. Você tem que fechar isso aí, porque se você vê, se você já foi, você possivelmente tem um chakra aberto, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu vou terminar por aqui. Compartilha, dá um joinha, compartilha esse vídeo, fala do ministério, leva a gente para fazer um ministério na tua igreja, para você aprender mais, para você se edificar. Fala conosco, fala nos grupos internos. O ministério tem grupos internos, se você quiser conhecer, a gente sempre publica de primeira mão, já vai para os grupos, né? O nome do nosso ministério é Ministério de Libertação Abnegados. Eu sou a pastora Márcia. A gente tem uma equipe que trabalha com isso, assim, pessoas preparadas, sabe, que sabe trabalhar realmente com a coisa. Não fica fora.
Se você sentiu que precisa resolver alguma coisa, não deixe isso na sua vida. Trata com você, ou procura teu pastor, uma pessoa experiente que pode te ajudar, possa fazer uma oração com você. Tem muita gente que tem esse conhecimento. Procura, mas não fica como você tá bom? Ou entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar de alguma forma. É bem acessível, fala aí, nós temos o Instagram, Ministério Abnegar, procura no Instagram, solicita para entrar nos nossos grupos internos, ou faz um comentário no YouTube, não tem problema, depois a gente pega o comentário, comenta, faz um outro vídeo comentando. A gente vai tentar fazer algumas lives, tá? Para você fazer perguntas ao vivo. Aos poucos a gente vai caminhando, Deus vai organizando as coisas, tá bom? Um abraço para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Que o Senhor ilumine cada dia mais a tua mente, que você se torne uma pessoa sábia, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigado para vocês que curtem o nosso canal, que estão com a gente, que apostam no Ministério Abnegar. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Abraço para todos. Tchau.